Hoje o programa é pra quem tem saudade do mata-mata. A gente vai falar do último brasileiro naquele formato, o Brasileiro de 2002, que foi vencido pelo Santos, o Santos Diego e Robinho, o ressurgimento do Santos. Teve também Palmeiras e Botafogo rebaixados, teve muita história e foi o primeiro Brasileirão depois do pentacampeonato do Brasil. Foi realizado 40 dias depois da Copa de 2002. No meio disso teve a Copa dos Campeões, vencida pelo Paysandu, que a gente já contou essa história. Vamos colocar aqui o link na descrição. E vamos falar, né? Já que aconteceu logo depois do Penta, quais eram os pentacampeões que disputaram aquele campeonato? 7 jogadores pentacampeões do mundo no Japão disputaram aquele Brasileirão. O Palmeiras, que acabou caindo, tinha o goleiro Marcos. O São Paulo tinha Ricardinho, que jogou a Copa pelo Corinthians, se transferiu depois pro São Paulo, Rogério Ceni e Kaká. O Corinthians tinha Vampeta, o Grêmio Anderson Polga e o Atlético Paranaense teve Kleberson. 5 jogadores pentacampeões que jogavam por times brasileiros se transferiram depois da Copa. Gilberto Silva foi do Atlético Mineiro para o Arsenal, Belletti do São Paulo para o Villarreal, Juninho Paulista foi do Flamengo para o Middlesbrough, Edilson do Cruzeiro para o Caxias Reysol e Luizão foi do Grêmio para o Hertha Berlim. Naquele ano de 2002, a CBF apresentou o calendário quadrienal, que previa a disputa de regionais longos no primeiro semestre, estaduais menores, tinham super estaduais tinham os times grandes, e o segundo semestre seria ocupado pelo Brasileirão de mata-mata, um Brasileirão com disputa mata-mata no final. Só que era quadrienal, deveria durar 4 anos, até 2005 pelo menos, só que a CBF anunciou 3 dias depois do Campeonato Brasileiro de 2002 que em 2003 o brasileiro começaria a ser por pontos corridos. Então, rasgou aquele calendário quadrienal, acabou com o projeto, e aquele Brasileiro de 2002 foi o último no formato mata-mata. Foi disputado por 26 clubes na primeira fase, disputaram um turno único entre si, e aí os 8 melhores disputaram um mata-mata. O campeão daquele ano foi o Santos. O ano de 2002 marcou o renascimento do Santos depois de 18 anos de sofrimento, né? O Santos ganhou o Paulistão em 84, quando o Paulistão ainda era valorizado, e passou 18 anos com títulos de menor expressão, como o Rio-São Paulo, a Copa Comebol. Nesses tempos difíceis, o Santos até um pouco antes de 2002 tentou investir pesado, contratou jogadores como Edmundo, Marcelinho Carioca, Rincon, acabou até se endividando e não ganhou nada, até foi eliminado na semifinal do Paulista 2001, com um gol no final pro Corinthians, muitos traumas da torcida santista, e não parecia que o ano de 2002 ia virar essa página não, porque o Santos começou o ano treinado pelo Celso Rotti, foi muito mal no Rio-São Paulo, terminou na 9ª colocação, e chegou no Brasileiro com um time de garotos, ninguém sabia direito quem era Diego Robinho, Elano, esse pessoal não era tão gabaritado assim. O Santos começou o Brasileiro alternando bons jogos, por exemplo, ganhou de 4-2 do Corinthians, num jogo marcado por uma bicicleta do Alberto, né? Um jogo especial, mas também perdeu jogos, por exemplo, perdeu para a Portuguesa na Vila Belmiro, a Portuguesa que foi rebaixada naquele ano, e mesmo na última rodada da primeira fase, o Santos perdeu para o São Caetano, e só passou mesmo para o mata-mata, porque o Coritiba, que poderia ficar com aquela 8ª vaga, perdeu para o Gama, já rebaixado, levou 4-0, e aí nisso o Santos entrou em 8º, enfrentou o São Paulo, que estava muito melhor na primeira fase, o São Paulo emendava 10 jogos seguidos, 10 vitórias seguidas, quase um recorde do brasileiro, só perde para o Guarani, que entre 78 e 79 passou 12 jogos vencendo consecutivamente, e o Santos chegou lá meio bem azarão contra o São Paulo, mas na Vila Belmiro fez um 3-1, depois ganhou no Morumbi também, tirou o grande favorito ao título naquele momento, que era o São Paulo, foi enfrentar o Grêmio, que também era um time muito forte, eliminou o Grêmio, foram confrontos marcados por conflito de escolas, né? O Santos com aquela molecada jogando futebol leve e o Grêmio chegando junto. Teve até uma história que o Darleia tinha ameaçado quebrar a perna do Robinho, enfim, o Santos passou pelo Grêmio e aí na final enfrentou o Corinthians, que também o Corinthians teve um ano de 2002 muito bom, no primeiro semestre com o Parreira ganhou o Rio-São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, então o Corinthians poderia fazer a tríplice coroa naquele ano, só que acabou perdendo para o Santos no primeiro jogo por 2-0 no Morumbi, as 2 finais do Morumbi, e na volta o Santos abriu o placar com aquela pedalada do Robinho, aquela
aquele momento clássico, né? Entrou para a história do futebol brasileiro, Robinho pedalando para cima do Rogério, sofreu o pênalti, o Santos abriu 1-0, mas aí o Corinthians virou para 2-1. E, enfim, os santistas já traumatizados pensaram, meu Deus, será que o Corinthians vai fazer mais um gol? Será que hoje não vai dar? Só que não, no fim do jogo, o Santos fez 3-2 e finalmente pôde comemorar o título brasileiro. Depois, nessa era, se considerarmos só o brasileiro a partir de 71, foi o primeiro título do Santos nesse formato. Se juntar com o time do Pelé, aí vai ter mais títulos. E foi o primeiro título nacional do Santos desde a aposentadoria do Pelé. Vamos lembrar qual é esse elenco que muita gente sabe de cor, porque todos os jogadores marcaram a história do futebol brasileiro. Na final contra o Corinthians, o Santos entrou em campo com Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Depois Robert e Michel também entraram. No ataque, Robinho e o William, e o Alexandre entrou durante o jogo. O treinador era Emerson Leão. Nessa época que o brasileiro tinha uma fase pontos corridos e uma fase mata-mata, a gente tem que levar em consideração, quando vai eleger o craque do campeonato, que o mata-mata tinha mais relevância, porque o mata-mata eram jogos realmente decisivos, e naquele campeonato, esse campeonato é um bom exemplo do que eu estou falando aqui. Porque na primeira fase, o São Paulo, que teve a melhor campanha, e o Kaká era o grande destaque, o Kaká, inclusive, na média de atuações, foi o bola de ouro da Placar naquele ano. O Luiz Fabiano também foi um dos artilheiros do brasileiro, jogou muito pelo São Paulo, talvez tenha sido a melhor fase dele com a camisa do São Paulo, mas não tem como não eleger o Robinho como craque daquele brasileiro. Porque no mata-mata, Robinho e Diego apareceram como furacões lá, foram decidindo os jogos até levar o Santos ao título. O Diego tinha 17 anos, o Robinho 18, e enfim, não tem como não eleger o Robinho, até porque a imagem mais emblemática desse campeonato são as pedaladas do Robinho em cima do Rogério do Corinthians. Então o Robinho foi o grande craque daquele ano e inaugurou uma nova era na vida do Santos. Depois ele ficou no Santos até 2005, ganhou ainda o Brasileirão em 2004, onde ele foi craque também, foi o craque do campeonato aquele ano. Em 2003 levou o Santos à final da Libertadores, acabou caindo pro Boca, mas uma grande campanha. A gente tem até aqui uma camisa dessa época do Santos, né? Essa camisa o santista vai gostar de ver. E, enfim, depois o Robinho voltou em 2010 para jogar com Neymar e Ganso. Voltou depois em 2014, 2015, aí também foi ídolo da torcida, mas saiu meio queimado. Depois que ele foi para o Atlético Mineiro, a relação estremeceu um pouco com o Santos, mas em 2002 ele foi muito importante para reerguer o Santos. Aquele campeonato teve 2 artilheiros com 19 gols, Luiz Fabiano pelo São Paulo e Rodrigo Fabre pelo Grêmio. O Rodrigo Fabre até que foi o craque do último Brasileirão que a gente analisou aqui, o Brasileirão de 96. Quem não viu, o vídeo tá agora na descrição aí. Mas, bom, a gente vai destacar também o segundo colocado naquela artilharia, que foi o Dimba. O Dimba jogou pelo Gama, que foi rebaixado, e foi o vice-artilheiro daquele ano, com 17 gols. No ano seguinte, pelo Goiás, ele seria o artilheiro isolado do brasileiro. E também vale destacar que teve o Romário naquele ano. O Romário ficou na 3ª colocação, com 16 gols, jogando pelo Fluminense. Quando São Paulo e Santos se enfrentaram na primeira fase, o São Paulo ainda não estava no seu auge, daquele time que ganhou 10 jogos seguidos, e o Santos também, ninguém sabia que aquele time seria campeão brasileiro, não dava amostras de que seria campeão brasileiro. Mas os dois fizeram um jogão no Morumbi, num dia de semana à noite. O São Paulo abriu 2-0 e o Santos foi lá buscar o placar, chegou ao empate num pênalti que quem cometeu foi o Kaká. O Kaká foi expulso, olha só que cena rara. E aí o Diego cobrou o primeiro pênalti, Rogério defendeu, mas o juiz mandou voltar, porque o Rogério se adiantou, já enervou os São Paulinos, mandar voltar o pênalti, e aí o Diego cobrou de novo, fez o gol e foi provocar os São Paulinos. Foi no símbolo do São Paulo que tem lá no Morumbi, subiu no símbolo do São Paulo, foi provocar a torcida São Paulina, e aí o Fábio Simplício, o garoto da base do São Paulo, naquela época começando, foi lá, peitou o Diego, colocou o dedo na cara dele, é uma cena muito marcante. E aí o jogo ainda não acabou aí, porque o São Paulo ainda conseguiu a vitória com um gol de Ricardinho no final. Esse 3-2 criou uma animosidade entre os dois times, foi um jogo muito disputado, criou uma rivalidade, e o Santos se vingaria depois dessa vitória do São Paulo. No mata-mata, o Santos daria o troco. Palmeiras e Santos tiveram um empate de 1-1 na primeira fase daquele Brasileirão. Arce marcou pro Palmeiras, Robinho marcou pro Santos, mas o que a gente vai lembrar é de uma falta que o Zinho bateu
e que a bola entrou muito. A bola entrou muito, mas naquela época não tinha árbitro de vídeo. Então o juiz não deu o gol. E olha só o que aconteceu. Se aquela bola tivesse entrado, se o Palmeiras ganhasse o jogo de 2-1, o Palmeiras não teria caído e o Santos não teria se classificado entre os 8, não teria sido campeão brasileiro. Então aquela bola mudou muita coisa mesmo, né? Mas para não ser injusto, também naquele jogo teve um pênalti escandaloso para o Santos que não foi marcado. Bom, a gente poderia falar que decepções naquele ano foram Palmeiras e Botafogo, por exemplo, né? Times muito grandes que foram rebaixados. Talvez o Atlético Paranaense também, que foi campeão em 2001, terminou só em 14º, fez uma campanha bem apagada. Até falar do Flamengo, que tinha um time promissor com garotos como Júlio César, Lee Edson, Felipe Melo, tinha muitas promessas também, foi mal lá, brigou para não cair. Mas não tem como não falar que a decepção daquele ano foi o São Paulo. Comandado pelo Oswaldo de Oliveira, o São Paulo tinha um grande time, tinha o ataque Luiz Fabiano e Reinaldo, tinha Kaká, Júlio Batista, Maldonado no auge da carreira, se bem que ele se lesionou, enfim, o São Paulo tinha um grande time, foi muito bem na primeira fase, foi bem até demais, se fosse pontos corridos seria campeão isolado, mas no mata-mata, com falhas da defesa talvez, né, que era o ponto fraco daquele time, Amélie, Jean, Júlio Santos, o time caiu para o Santos, então foi a grande decepção daquele ano, que o São Paulino achava que, depois de ter perdido ídolos como França, Belletti no primeiro semestre, mas achava que no segundo, com esse time, daria para ser campeão brasileiro, não foi aquele ano. Talvez se alguém olhasse para a classificação daquele brasileiro fora do contexto, pudesse achar que o São Caetano era uma zebra. O São Caetano terminou na segunda colocação na primeira fase. Só que não era uma zebra, o São Caetano vinha de 2 vice-campeonatos brasileiros, tinha sido vice da Libertadores naquele mesmo ano de 2002, por pouco não ganhou a Libertadores. Então o Azulão não era zebra, naquela época já era considerado até um time grande, né? Jogava de igual para igual com todo mundo, era favorito. Até surpreendeu porque caiu nas quartas de final pro Fluminense, que tinha feito campanha pior. O Fluminense se vingou da Copa João Avelange de 2000, né? Quando foi eliminado pelo São Caetano. Mas na verdade a zebra daquele ano que a gente vai eleger foi o Juventude. O Juventude terminou na 4ª colocação na primeira fase e foi a melhor campanha do Juventude em todos aqueles anos que permaneceu na Série A, dos anos 90 aos anos 2000, né? O Juventude da Parmalat, depois saiu a Parmalat, o Juventude disputou várias edições do Brasileiro e essa foi a melhor campanha, terminou em 4º lugar na primeira fase, depois nas quartas, vendeu muito caro a derrota para o Grêmio. Empatou em 0-0 no Olímpico e perdeu de 1-0 no Alfredo Jaconi, mas vendeu caro. Era um time que tinha aquele goleiro Diego no gol, tinha Itaqui, Cláudio Pitbull no ataque, Fernando Menegaso. Era um time com jogadores que até não era nenhuma grande estrela, mas jogadores que tiveram uma carreira e era comandado pelo Ricardo Gomes. E por essa grande campanha com o Juventude, o Ricardo Gomes credenciou para ser o treinador da seleção pré-olímpica brasileira, que acabou não se classificando para a Olimpíada de 2004, né? Com o Diego, Robinho, com toda essa geração fantástica. O Ricardo Gomes acabou fracassando na seleção brasileira, mas fez um excelente trabalho no Juventude e depois teve outros grandes momentos da carreira, ganhou a Copa do Brasil com o Vasco, enfim. Se for para falar de um saco de pancadas, provavelmente o Gama, que chegou na última rodada já rebaixado. Mas o que todo mundo vai lembrar mesmo foi que Palmeiras, Botafogo, em menor escala portuguesa, foram rebaixados naquele ano. E chegaram na última rodada com chance de não cair. E outros times grandes estavam brigando para não cair também. Inter, Flamengo, fizeram campanhas muito ruins. Paysandu, Paraná Clube, todos ali brigando. Então o Palmeiras e o Botafogo tinham chance na última rodada, mas acabaram perdendo seus jogos. O Botafogo perdeu para o São Paulo, jogando no Rio de Janeiro. E o Palmeiras perdeu para o Vitória, naquele jogo no Barradão, que os palmeirenses vão lembrar. Enfim, os dois times foram rebaixados. Até naquela época ainda era muito comum ter virada de mesa, então muita gente pensou, nossa, 2 times grandes caíram, vai ter virada de mesa de novo. Mas não. Palmeiras e Botafogo disputaram a Série B em 2003, subiram no campo, mas enfim, em 2002 eles estavam ali entre o saco de pancadas. A grande goleada daquele Brasileirão foi um 6-0 do São Paulo contra o Fluminense no Morumbi, com 2 gols do Luiz Fabiano e gols de Regis, Kaká, Júlio Batista e Leandro Amaral. Mas o que marcou aquele jogo foi o tapa na cara que o Romário deu na cara do zagueiro André, indignado com uma falha defensiva.
E é isso, esse foi o último Brasileirão mata-mata, depois começou a era pontos corridos e foi um grande Brasileirão, vocês veem só quantas histórias que a gente relembrou aqui. Talvez a gente esqueceu de alguma, quem lembrar coloca aí nos comentários e também comenta qual que é o próximo Brasileirão que vocês querem que a gente fale. Bom, é isso aí, gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, dê um like no vídeo, santista, compartilha com seu amigo santista, enfim, todas as torcidas, deem um like no vídeo. E é isso, gente. Até o próximo Aquele Brasileirão. Tchau, tchau.